Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse áudio é para você. Gente, como de costume, esse é o áudio dos domingos às 17 horas. Sempre que possível, eu colocarei áudio aqui no canal e nas plataformas exclusivas só para áudio. Os vídeos tradicionais do canal, que acontecem todas as terças-feiras, às 11h30 da manhã, nos quais eu apareço, eles continuarão normalmente. Mas agora, de um ano para cá, eu tenho colocado essa opção também dos áudios aos domingos, às 17 horas. Gente, para abrir os trabalhos, eu tirei uma carta do Tarô Zen do Osho para vocês e a carta que saiu se chama Espírito Brincalhão. Eu vou ler o texto relativo a essa carta e depois vou fazer os meus comentários. Então, sobre essa carta, o Osho fala o seguinte: no momento em que você começa a enxergar a vida como uma coisa não séria, como uma brincadeira, toda a pressão sobre o seu coração desaparece. Todo o medo da morte, da vida, do amor, tudo desaparece. A pessoa começa a se sentir muito leve ou quase sem peso nenhum. Tão leve ela se torna que é capaz de voar no céu aberto. A maior contribuição do Zen é oferecer-lhe uma alternativa à postura de homem sério. O homem sério fez o mundo. Ele criou todas as filosofias, todas as culturas, todas as moralidades. Tudo que existe à sua volta é uma criação do homem sério. O Zen excluiu-se do mundo sério. Criou um mundo próprio, muito divertido, cheio de risos, no qual até os grandes mestres se comportam como crianças. Eu adoro esse texto porque o Osho fala da importância da alegria, do espírito brincalhão. O Osho dizia que a felicidade transitória está ligada ao ego, às circunstâncias externas, mas a alegria genuína, ela vem de dentro, ela não precisa de uma causa, ela não depende de dinheiro, de sucesso, de reconhecimento, de um grande evento externo. Muitas vezes a gente é tão reprimido que a gente precisa de um evento externo, de um motivo externo para a gente ficar realmente alegre, para a gente ativar o nosso espírito brincalhão, tamanha a nossa repressão. Porque a maioria de nós, a gente foi ensinada a não ser autêntico, a ser fechado, a ser contido, a ser reprimido. Porque se você ri demais, então você não é um profissional responsável, você não é um homem sério. Se você é um homem de negócios, você tem que parecer sempre muito sério, sóbrio, sisudo, porque senão você perde a credibilidade, A ideia da credibilidade, da moralidade, da respeitabilidade está sempre associada a figuras de pessoas muito fechadas, contidas, sisudas, E é interessante a gente perceber que os grandes iluminados, os grandes avatares que passaram pela humanidade eram pessoas naturalmente muito alegres, mesmo não tendo bens materiais ou passando por qualquer tipo de privação. Eram pessoas muito alegres, porque afinal de contas eram pessoas conectadas com a fonte criadora. Quem já se iluminou não está mais preso à dualidade do ego, aos desejos transitórios do ego, É uma pessoa que está conectada diretamente com Deus, com a fonte, com o Pai Celestial, então ela transborda alegria. Não que ela não possa ter momentos de tristeza, mas ela não se apega à tristeza, porque é uma pessoa que não tem mais um problema que a maioria de nós tem, que é a identificação com o ego, que é o nosso falso eu. Então, o Osho dizia que esses prazeres transitórios, essa felicidade ilusória, ela depende do outro, enquanto que a alegria, ela depende apenas de você. A alegria não depende que o outro te trate bem, que o mundo fique bom para você ficar feliz, A verdadeira alegria, ela significa um estado de consciência, ela está ligada ao seu nível de consciência, de percepção, de evolução espiritual. E essa percepção do Osho, na qual ele compreendia que a alegria é um estado natural, que está ligada a você viver o momento presente, a ser autêntico, a celebrar a vida,
independente de eventos externos, celebrando o simples, o trivial, o ordinário, o pequeno, o cotidiano, quando a gente é capaz de celebrar as pequenas coisas, a gente é capaz de exercer a alegria no cotidiano sem depender de nada externo, sem um motivo, né? Muitas vezes a gente acha que precisa ter um motivo para estar feliz e o Osho dizia não, que a alegria ela está ligada a esse estado de consciência. Eu acho essa percepção interessante, ela vai ao encontro daquilo que Jesus nos ensinou. Jesus dizia: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então essa é uma frase de Jesus que aparece nos evangelhos, é uma frase extremamente simbólica, que pode ter várias interpretações espirituais e filosóficas, né? Mas é uma frase que fala desse simbolismo da pureza, da simplicidade do coração, porque a criança, ela está entregue ao momento presente, ela tem uma simplicidade, uma inocência, ela confia na vida plenamente, né? Então, quando ele dizia isso, está muito ligado a essa ideia de que para entrar no reino dos céus não precisa ter status, riqueza, conhecimento intelectual, mas é preciso ter uma pureza, uma simplicidade, um coração puro, uma fé genuína, uma capacidade de ter confiança, de ter entrega, né? Uma entrega ao momento presente, uma espontaneidade, uma alegria natural, uma leveza, um espírito de aventura, que é como as crianças são. As crianças, elas têm esse estado de espírito normalmente, por saberem se conectar com a alegria natural com mais facilidade, porque elas não têm tantas repressões como a maioria de nós. E é por isso, gente, que para alcançar a verdadeira iluminação espiritual, a gente precisa aprender a deixar de lado o excesso de preocupações, o excesso de seriedade, de rigor, os famosos tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Uma coisa é você ter responsabilidade, é ter disciplina, outra coisa é levar as coisas muito a ferro e fogo. Se não acontecer tal coisa, minha vida acabou. Porque essa vida é muito dura, porque tudo é muito difícil, e aí a gente se prende aos dramas da vida e a gente se queixa, porque afinal de contas o ego precisa de problema para poder existir, né? O ego, ele depende do problema, porque se o ego se derreter, se o ego se entregar ao momento presente, ele perde o poder. E aí, se o ego se permite se entregar ao momento e ativar o espírito brincalhão, o que acaba acontecendo é que o ego perde a sua força. E como ele não quer perder a sua força, ele fica inventando problemas para se preocupar. Quem nunca? Quando está tudo bem, você está com as contas pagas, você está sem problema nenhum na família, você está de boa, tranquilo, um dia lá que você pode ficar mais sossegado, você está rindo de uma piada, aí de repente vem o ego e fala assim, viu? Por que você está todo felizinho assim? Não fica contentinho assim, não, porque a vida é dura, viu? Toma cuidado, o mundo é muito perigoso, o mundo é muito difícil. As coisas não estão fáceis para ninguém, porque olha quanta coisa você tem para reclamar, para se queixar. Não fica de boa assim, não, que é perigoso. O ego não quer que você fique entregue ao momento presente, o que ele quer é controlar. E quando você está entregue ao momento presente, quando você está genuinamente alegre, o ego perde o poder. E para ser alegre, né, de verdade, você precisa aprender a entrar nesse estado de humildade, de ausência de ego, que é como as crianças vivem na maior parte do tempo. Elas não querem ser superiores, elas não estão preocupadas com status, com títulos, com comparações, elas não estão presas ao orgulho, à vaidade, elas não querem se autoafirmar, elas estão só lá brincando, sem grandes preocupações. E quando o nosso ego se permite acessar esse estado de consciência, ele fica morrendo de medo porque ele perde o controle. Na verdade, quem atinge esse estado de consciência é a ausência do ego, né? Então, por isso que o ego está sempre procurando alguma coisa de ruim para focar, para reclamar, para temer. Você pode perceber quantas vezes você estava super alegre, dando risada, de boa, tranquilo. Aí, de repente, você escuta uma notícia na TV, uma coisa muito ruim que aconteceu. Aí você fala, nossa, esse mundo é terrível. E aí você fica com medo de tudo, fica sem fé, sem esperança. E você se culpa por ter dado risada num momento, por ter alegria. Você sente aquela culpa de ser feliz, né? Que é uma culpa crônica, que a maioria de nós tem em maior ou menor grau.
porque a gente foi ensinado a focar no mal, no problema, na falta, na escassez. A gente fica, meu Deus, eu tenho que me preocupar, porque olha o que está acontecendo com o mundo, olha quantas coisas difíceis, né? E de fato, gente, como eu já falei para vocês em outros áudios, a gente foi programado a focar no mal por uma questão biológica, uma questão atávica de sobrevivência. Quando a gente estuda a forma como os nossos ancestrais precisavam lidar com as ameaças para garantir a sobrevivência, a gente entende que o cérebro ele foi programado para detectar perigos. Então, o ser humano ele só evoluiu em ambientes inóspitos, né, hostis, onde havia perigos constantes, predador, fome, questões naturais, né, problemas de conflitos, enfim. O ser humano só evoluiu nesses ambientes porque ele tinha uma atenção constante para evitar riscos. Isso fez com que o cérebro desenvolvesse um viés de negatividade. Ou seja, o cérebro ele responde mais rapidamente, mais intensamente a estímulos negativos do que a positivos. Porque, afinal de contas, o cérebro ele foi programado para isso, para focar no problema, no perigo, para que o ser humano o ancestral pudesse sobreviver. Então, isso fez com que a nossa mente se tornasse uma especialista em detectar problemas antes que eles acontecessem. Né? Esse é um mecanismo para prevenir o mal, para prevenir o erro. Então, por exemplo, quando você está na sua rede social, você faz um post, sei lá, abrindo seu coração, contando uma coisa que para você é belíssima, tá? Aí você recebe 50 comentários incríveis, mas você recebeu um comentário negativo. O seu cérebro, ele tende a focar no comentário negativo, apesar dos 50 positivos. Isso vem dessa herança ancestral, da forma como a gente evoluiu. Mas, felizmente, a gente pode reprogramar o nosso olhar, porque hoje em dia, embora haja problemas, né, a gente não tem mais a questão dos predadores, as questões ancestrais, os conflitos que tínhamos antes. Hoje a gente tem muito mais conforto e segurança do que naquela época, embora, obviamente, existam problemas e inseguranças, mas muito menos do que naquela época. Só que ainda assim a gente vive num estado de ansiedade, de medo, como se a gente ainda estivesse sendo perseguido por um predador. Né? Tanto que muitas pessoas têm transtornos de ansiedade, né? E ficam sempre na defensiva, focadas no mal de uma maneira muito exagerada, muito além do necessário. Né? Então, por isso que a gente tem que aprender a reprogramar o nosso olhar para focar nas coisas positivas, o que é um treino diário e constante. Então, por isso que é bacana fazer a prática diária da gratidão, a gente aprender a olhar as coisas boas da vida, agradecer as coisas que a gente já tem, né, que a gente já conquistou. A gente fazer a prática da meditação para treinar essa transcendência do ego, para se conectar mais facilmente com a fonte criadora, para tirar esse poder que o ego tem sobre nós. Quando a gente treina o nosso olhar, para a gente aprender a desenvolver o reforço positivo para nós mesmos. Se você não tem ninguém para te dar um reforço positivo, seja você mesmo a pessoa que faz isso com você. Então, por exemplo, se você teve uma pequena conquista no seu trabalho, de repente você tinha medo de tomar uma decisão no trabalho, e aí naquele dia você conseguiu tomar aquela decisão. Então, procure você mesmo se autoelogiar, dar um reforço positivo, falar, poxa, que bacana que eu consegui, olha só, eu tinha medo e hoje eu conquistei, eu não conseguia fazer tal coisa e hoje eu consigo, eu tinha medo de me posicionar, de falar não e hoje eu consegui falar não. Então, quando você celebra as suas pequenas conquistas cotidianas, você vai aprendendo gradativamente a reprogramar o seu olhar para as coisas boas. Quando você reduz o consumo excessivo de informações negativas, né, isso também vai mudando o seu olhar sobre a realidade. Você pode perceber, se você está sempre assistindo a notícias negativas, conversando com pessoas que focam no mal, no problema, você está sempre em ambientes de pessoas que estão olhando para as sombras, e aí você convive com muita frequência, essas pessoas só se queixam, que tá tudo difícil, porque minha vida não sei o que lá, porque eu tô com tal problema, porque isso, porque aquilo, olha que mundo, olha...
né? As pessoas sempre focando no mal, você assistindo a notícias negativas. Se você não souber fazer um detox disso, sabe? Se você não tiver essa clareza para ter um filtro, quando você se dá conta, você está com uma impressão extremamente densa e negativa sobre o mundo. Você está olhando só para o mal, para a falta, para o problema. Quando você se dá conta, você está lá se queixando também, você está com medo de sair na rua, você está com medo de tudo, sabe? Você está sempre falando de problemas, porque você vai entrando nessa frequência, nessa energia. Você vai consolidando esse viés negativo, entende? E ao invés disso te ajudar a te prevenir do mal, isso faz com que você cocrie coisas ruins para a sua vida. Né? É uma questão de hábito, vira um padrão comportamental, focar no mal. Você vai reforçando esse padrão. Como é que você sai disso? Tem coisas que eu sempre ensino aqui, eu sei que às vezes eu sou um pouco repetitiva, porque a gente aprende por repetição, inclusive na PNL se fala muito sobre a importância da repetição para a gente fixar alguns conceitos e refinar percepções, né? Então, às vezes é importante repetir por conta disso. Então, quando você pratica a gratidão, quando você medita, quando você ouve músicas que elevam a sua vibração, eu tenho uma playlist aqui no meu canal de alinhamento que foi canalizado pelo Eli Cravo, de músicas, frequências e alinhamentos. Vocês podem procurar aqui no canal e também vocês encontram no Spotify Elevar a Frequência com Gisela Valim, que tem uma série de músicas elevadas que vocês podem ouvir no dia a dia de vocês. Tem mantras, música clássica, que facilitam muito concentração, facilitam o foco na luz. A prática da gratidão, gente, todo dia você tem um caderninho ali que você escreve coisas que você agradece, principalmente ao acordar e antes de dormir, se você puder escolher 3 coisas que sejam, se tiverem mais, melhor ainda. Mas se você puder escolher pelo menos 3 coisas pelas quais você é grato, isso já é maravilhoso, você vai treinando o seu olhar. E quando você vai reconhecendo a alegria que já existe dentro de você como sendo um estado natural da alma, né? Por exemplo, o Yogananda, ele ensinava que a alegria verdadeira, ela não vem dos sentidos, ela não vem de conquistas materiais, mas da comunhão com o eu superior. O que é essa comunhão com o eu superior? É justamente a meditação, é o estado meditativo. Ele dizia que a alegria é um aspecto da própria consciência divina. E quando você deixa a mente calma e sintonizada com Deus, essa alegria que já existe dentro de você, ela brota espontaneamente. Então não é uma questão de esperar que o mundo mude, que as pessoas te tratem bem, que você reencarne num planeta maravilhoso para você ficar bem. Não é externo, é interno. E esse é um dos treinos mais difíceis que a gente tem num planeta de provas e expiações como o nosso, porque aqui a dualidade é muito forte, os contrastes são muito intensos, né? Existe uma densidade muito grande para que a gente possa desenvolver a convicção na luz. A gente só consegue muscular a consciência graças aos opostos, ao contraste. Então a gente sabe que existe o bem porque existe o mal. A gente sabe que existe a alegria porque existe a tristeza. Então, por isso que a gente está num mundo de dualidade, de opostos, de contradições, para desenvolver a convicção na luz. Né? Então, quanto mais a gente tem contato com a existência do mal, isso não deve fazer com que a gente se identifique com o mal, mas sim com que a gente acenda a nossa própria luz interna, que vem de um estado de consciência. Por isso tem uma frase do Eli Cravo que eu sempre repito, porque é maravilhosa. Ele diz assim: não brigue com as sombras, aumente a sua luz. Olha que linda essa frase, gente. A gente não precisa gastar a nossa energia se identificando com o mal, lutando contra. É uma questão de ter consciência, de desenvolver a consciência da luz, do amor, porque aí naturalmente você se torna um incenso nos ambientes que você frequenta, nas relações que você constrói, porque você naturalmente vai levar a luz. É a ideia de ser o lótus no meio da lama. A flor de lótus, ela nasce na lama, né?
Por isso que a flor de lótus, ela é um dos símbolos mais universais da espiritualidade, que está presente em várias tradições filosóficas, religiosas, porque a simbologia da flor de lótus, ela está associada à pureza, à elevação espiritual, a renascimento, à iluminação, porque é uma flor que cresce na lama, ela cresce em águas turvas, mas ela se eleva acima da lama para poder florescer de uma forma totalmente imaculada. Então, olha como é bonita essa simbologia. Não sei se vocês já viram fotos de uma flor de lótus, mas ela simboliza exatamente essa jornada da alma humana, que mesmo em meio à lama, às dificuldades, às sombras, a gente pode encontrar a luz e despertar para a nossa essência mais pura. Então, o simbolismo da flor de lótus é o simbolismo da superação, do renascimento, da capacidade de crescer a partir da adversidade, a iluminação espiritual. Então, é a ideia do despertar da consciência, porque embora suas raízes estejam na lama, as pétalas da flor de lótus, elas permanecem intocadas pela sujeira. Por isso que ela simboliza pureza, perfeição, renascimento, né? Então, essa simbologia ela é maravilhosa porque ela nos lembra de que a gente está no mundo, mas a gente não é do mundo, como dizia Jesus. Ele dizia que a gente precisa estar no mundo sem ser do mundo, que é justamente a simbologia da flor de lótus, que nasce da lama, mas ela não é a lama. Se a gente observar, por exemplo, no budismo, né, a flor de lótus ela representa o caminho da iluminação, simbolizando a transcendência sobre o mundo material, porque a lama ela representa todo o sofrimento e as ilusões do mundo. A água simboliza o caminho espiritual e a flor aberta é a iluminação, o chamado estado de Buda, né? Então esse é o estado que a gente veio aprender a atingir, o estado búdico, que é um estado de transcendência do ego. Então a gente aprende a não se identificar com a matéria, com as ilusões do ego, com os desejos transitórios, ou seja, com a lama. Então, a gente, mesmo estando imerso nesse ambiente, a gente tem que aprender a não se identificar com ele, ou seja, estar no mundo sem ser do mundo, compreendendo que o ego é uma roupa necessária para a gente viver nesse mundo, mas a gente não é a roupa, né? A gente precisa do ego, mas a gente não é o ego, ou seja, a gente precisa da lama, mas a gente não é a lama. Então, a gente tem que aprender a sair da lama, não ficar identificado com a lama. Então, sempre que a gente está se queixando do mundo, dos problemas do mundo, das pessoas que cometem coisas ruins, né? A gente não pode se esquecer que se a gente está nesse mundo é por afinidade, à toa não é. Então, não estamos aqui por acaso. Existe a lei da afinidade, que é uma lei universal, né? Então, estamos aqui para o nosso aprendizado. Ok, já que nós estamos aqui, a gente tem duas possibilidades. A gente pode se identificar com a lama, se apegar a ela e ficar se queixando da lama, achando que não tem mais solução, e a gente fica desmotivado, desconectado, né, da nossa ânima, desanimado. Ou seja, a gente fica sem alma, fica identificado com o mal e propagando o mal como se ele fosse uma verdade, quando na verdade o mal é só a ausência de luz, ele não é a realidade, ele é uma ilusão temporária. Então a gente tem a escolha de focar nisso e ficar se queixando e se desmotivando e desmotivando outras pessoas, ou a gente pode aprender a ser o lótus na lama, a deixar que as nossas pétalas fiquem imaculadas pelo fato da gente saber que ter nascido da lama não significa que sejamos lama, mas que a lama é necessária para que a gente possa desenvolver a convicção na pureza, na alegria, na leveza. E aí sim a gente desenvolve a nossa consciência e a gente aprende a reconhecer o amor, a alegria, a pureza, a beleza que já existem dentro de nós, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós já temos essa luz dentro de nós, a gente tem uma essência crística, inabalável dentro de nós, que seriam as pétalas da flor de lótus.
Simbolicamente, o lótus fechado, ele representa alguém que está preso às ilusões do mundo, né? A maioria de nós ou é um lótus fechado ou um lótus semi-aberto, que é o praticante no caminho espiritual. Já o lótus totalmente aberto já simboliza a consciência iluminada, que é o caso de Jesus, Buda, Lao Tse, Sócrates, Chico Xavier, Mãe Maria e tantos outros avatares que já passaram por esse plano. O mantra budista mais famoso, né, que é Om Mani Padme Hum, ele faz referência ao lótus e ele significa a joia no lótus, que é uma metáfora para a iluminação que existe dentro de cada ser. O Osho costumava dizer, eu não lembro ipsis literis a frase, mas ele costumava dizer, quando perguntavam para ele sobre a consciência iluminada na qual ele se encontrava, ele dizia, olha, você também tem essa consciência que você ainda não percebeu, você ainda não acordou, mas a mesma consciência iluminada que eu tenho, você também tem. A diferença é que você ainda está dormindo, mas uma hora você vai descobrir que essa consciência está dentro de você, né? Então, por isso, como ele mesmo dizia, né, que não é uma questão de buscar fora, é uma questão de reconhecer dentro que já existe. Por isso que a alegria verdadeira, ela não depende de um evento, ela não depende de um feriado, ela não depende de você receber um aumento, ela não depende de você encontrar um grande amor, de você fazer uma viagem. É muito legal fazer tudo isso quando isso é uma consequência de uma percepção, mas não é isso que causa a alegria verdadeira. A alegria verdadeira, ela vem de dentro, de um estado de consciência que independe de eventos externos. Por isso que todos os iluminados, que eram simbolizados pelo lótus totalmente aberto, eram pessoas alegres, genuinamente alegres. E às vezes você olhava para a pessoa, você não entendia por que ela era tão alegre, sendo que ela não dispunha de nenhum recurso material que muitas vezes a sociedade nos ensina que é o que vai nos trazer alegria genuína. Porque eram pessoas que não estavam identificadas com as ilusões transitórias do ego, eram pessoas que já tinham transcendido a dualidade da mente, já tinham atingido esse estado de lótus aberto. Dentro do hinduísmo, por exemplo, né, o lótus ele é um símbolo divino que está associado à criação, à pureza, ao despertar espiritual. E se vocês observarem, depois vocês podem pesquisar, tem várias divindades hindus que são representadas sobre um lótus. Então, Lakshmi, por exemplo, que é a deusa da prosperidade e abundância, ela é simbolizada, né, por beleza, por pureza, ela representa também, melhor dizendo, ela é representada também pelo lótus. Se vocês virem Brahma, né, que é o Deus criador, ele emergiu de um lótus que brotou do umbigo de Vishnu. Sarasvati, a deusa da sabedoria e do conhecimento, também está relacionada à ideia da flor de lótus. O lótus está ligado aos chakras, que, para quem não sabe, são os centros energéticos, né? Principalmente o chakra da coroa, que simboliza a iluminação suprema. Então, a flor de lótus tem toda essa simbologia da jornada pessoal, de acreditar no processo do crescimento espiritual, de abrir-se para o autoconhecimento, para deixar a alma florescer. Então, é uma simbologia muito bonita, que nos lembra que a gente pode florescer independente das dificuldades da vida, né? Mesmo quando parece que está tudo difícil, que está tudo lamacento, a gente pode crescer sem se sujar, sem ficar apegado ou identificado ao ego, identificado com a lama, entende? Então é uma simbologia maravilhosa, eu amo essa simbologia da flor de lótus, porque ela nos lembra aquilo que Jesus nos ensinou, né? De estar no mundo sem ser do mundo, ou seja, a gente vive aqui, mas a gente não é daqui. A gente está aqui fazendo um estágio num planeta escola por um tempo, mas a gente não deve levar as coisas tão a ferro e fogo, nada é tão sério assim, nada é o fim do mundo. Nossa vida não acaba aqui quando a gente sai desse plano. A gente continua existindo em outros planos, então nada é tão importante, nada é tão relevante. Por isso a gente não deve se perder em bobagens, em desejos transitórios do ego, em picuinhas, em discussões inúteis, em fofoquinha. Para quê? A vida é tão maior que isso, né?
E essa carta do tarô Zen do Osho, o espírito brincalhão, nos lembra disso, da nossa criança interior, desse sentimento de pureza, de gratidão, de encantamento pela vida, de leveza, para não levar as coisas tão a ferro e fogo, para não ser tão sério. É tão bom quando a gente estimula a risada, mesmo quando a gente não está com muita vontade de rir, pode experimentar. É só você começar a dar risada, mesmo que inicialmente seja uma risada forçada, só para abrir caminhos e soltar a repressão. Quando você se dá conta, você está morrendo de rir. Às vezes pelo motivo aparentemente mais bobo possível, mas é tão bom dar risada, é tão terapêutico, né? Tanto que hoje em dia a gente tem acesso a inúmeras pesquisas que falam dos benefícios da risada para o cérebro, da redução do estresse, porque ela libera endorfinas, que são os hormônios de bem-estar, ela reduz o cortisol, que é o hormônio do estresse, ela aumenta a criatividade. Porque quando a gente relaxa, a risada nos ajuda a melhorar a capacidade de resolver problemas. Pode perceber, às vezes você estava estressado, estava tenso. Aí você começou a rir, você viu uma coisa engraçada, ou você mesmo estimulou a risada, inicialmente uma risada forçada que depois ficou natural. Você pode perceber como a sua percepção muda depois. De repente você tem insights para resolver um problema que você não teria quando você estava lá estressado, no estado de tensão, né? Então, rir melhora muito o humor, estimula a produção de dopamina, de serotonina, que são substâncias que ajudam a prevenir ansiedade, depressão. Pessoas que riem com frequência lidam muito melhor com frustrações, têm muito mais resiliência emocional, né? Fora todos os benefícios para o corpo, de fortalecer o sistema imunológico, melhorar a circulação sanguínea, aliviar dores, né? Então, a gente vê hoje em dia o trabalho maravilhoso dos doutores da alegria, né? Aqueles palhaços que vão em hospitais e fazem brincadeiras com crianças, com adultos. Isso ajuda muito no processo de recuperação, do alívio da dor, né? Porque a risada profunda, ela nos cura de milhares de problemas psicológicos, físicos. Tem até um provérbio popular que diz que uma risada por dia mantém o médico longe, né? Justamente por isso, por tudo que ela fortalece no nosso organismo, por tudo de bom que ela nos traz. Em termos espirituais, por exemplo, quando a gente dá risada, não é riso de deboche, tá, gente? Porque aí não é saudável tirar sarro de alguém. Aí não é legal. É legal você rir de alegria mesmo. Não é de deboche, não é de sarcasmo. Não é que você tá tirando uma com a cara de alguém. Porque aí já é uma raiva guardada que você tá projetando no outro. Aí não é bacana, né? Agora, a risada genuína, que vem da alegria mesmo, ela traz muitos benefícios emocionais, espirituais. Ela aumenta o nosso sentimento de gratidão, de presença. Ela nos ajuda a praticar o desapego, porque quando a gente dá risada, a gente consegue ficar menos preocupado, a gente consegue levar a vida mais leve, ter uma visão mais positiva das coisas, porque quando a gente tem bom humor, isso nos ajuda muito a superar as dificuldades. Sabe quando você está passando um perrengue, assim, você está levando aquilo muito a ferro e fogo, aí de repente você tem um surto de riso? Isso é tão bom, isso alivia o problema e te ajuda a entrar em contato com a sua criatividade para resolver o problema, inclusive com os amigos espirituais. Porque quando você ri e você sai do estado de tensão, de estresse crônico ali, você consegue ter insights que você não teria quando você estava estressado, porque você eleva a sua vibração. E você consegue acessar as inspirações que os amigos espirituais estão te trazendo. Que aí quando você estava tenso, achando que a coisa não tinha saída, que aquilo era o fim do mundo, você não conseguia enxergar uma luz no fim do túnel. Você estava lá desesperado, achando que, nossa, e agora? Estou perdida, não tem solução. E, gente, tudo tem solução, nada é o fim do mundo. Essa vida é passageira, a gente não precisa levar nada tão a sério. Isso não significa ser irresponsável, negligente, não é isso que eu estou falando. Mas significa resolver os problemas com mais leveza, com mais alegria, até para você encontrar soluções criativas para lidar com eles.
Quando você tem uma visão mais positiva da vida, você consegue superar as dificuldades com muito mais facilidade, porque você muda a frequência muito mais rápido. E aí você muda o padrão que estava criando os problemas. Você consegue perdoar as pessoas com mais facilidade, porque você reduz a carga emocional negativa. Isso te ajuda a soltar ressentimentos e acaba te ajudando naturalmente a curar uma série de doenças, né? O Osho dizia que a risada é a meditação mais simples que existe, que esse mundo é uma verdadeira piada cósmica. Eu adoro essa frase que ele dizia que esse mundo é uma piada cósmica, porque né? A gente fica preso a uma série de ilusões da matéria, a gente cria problemas que não precisariam existir, a gente se preocupa com coisas que nunca vão acontecer, a gente perde muito tempo focando no mal sem necessidade nenhuma. Né? A gente está sempre fortalecendo os desejos do ego, que são desejos transitórios, que não nos saciam, não nos nutrem. Isso realmente é um grande problema. A gente perde muito tempo com bobagem. Né? E é interessante, eu já li vários livros espíritas que falam sobre isso, eu sempre me pego refletindo sobre essa questão de pessoas que já estão lá na quarta dimensão, né? E que quando vão trazer as psicografias aqui para os escritores da Terra, falam muito sobre essa questão do quanto às vezes reconhecem que perderam muito tempo se focando em coisas sem necessidade, que se elas pudessem estar encarnadas hoje em dia, como elas teriam mais percepção no uso do tempo, sabe? Para não ficar perdendo tempo com besteira, com coisas que não levam a nada, que não acrescentam, que só fazem mal para elas e para os outros. Como é importante a gente ter essa consciência da maneira como a gente usa o nosso tempo. Às vezes a gente passa boa parte do nosso tempo se sentindo vítima, reclamando, fazendo fofoca de outras pessoas, se preocupando com problemas que nunca vão acontecer, focando no mal, se prevenindo do mal. E a gente deixa de desfrutar a vida com mais leveza, com mais alegria, de focar nas coisas boas, de se alegrar com as conquistas que a gente já realizou. Né? A gente deixa de fazer uma oração, uma meditação, de fazer a prática da gratidão, de praticar a caridade. Gente, a melhor forma da gente poder curar as nossas próprias feridas é sendo um ponto de luz na vida de outras pessoas. A caridade, o voluntariado, está mais do que provado que isso ajuda as pessoas a resolverem questões ligadas à depressão, à ansiedade. Claro, é sempre importante você consultar um médico também, né? Que a caridade vai resolver todos os seus problemas. Mas quando você se dispõe a ser um canal de ajuda para outras pessoas, naturalmente você para de se focar só nos seus problemas. Você vê que outras pessoas têm problemas também. Na medida em que você consegue ser útil para outras pessoas, isso te dá muita sensação de alegria, de bem-estar, de realização pessoal. Quando a gente se sente útil, a vida ganha um outro sentido, sabe? Tem coisa melhor do que fazer o bem para outra pessoa? É melhor até do que quando a gente mesmo recebe um benefício. É tão gostoso ser útil para outras pessoas, sentir que algo que você falou, que um movimento que você fez, uma ideia que você teve, fez bem para outras pessoas além de você. Essa é a nossa verdadeira vocação, é a cooperação, não é a competição. A gente foi ensinado a se comparar, a competir, a ter medo uns dos outros, porque infelizmente são crenças sociais que foram produzidas propositalmente num planeta de provas e expiações, que ainda é dominado por consciências primitivas. A gente foi ensinado a competir, a se comparar, né? A ficar o tempo todo se autocriticando, criticando outras pessoas, a focar no problema, no mal, né? Ter medo de todo mundo, cuidado, porque o fulano pode fazer isso, pode te lesar, pode não sei o quê. E a gente aprende a ter medo um do outro, né? Mas a nossa verdadeira vocação, a natureza humana genuína é da cooperação, não é da competição, não é da comparação, é da cooperação, é do amor, gente. A gente foi feito pro amor, né? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então nós somos seres amorosos, alegres, em essência. É que infelizmente a gente, ou felizmente, porque é o nosso aprendizado, a gente se identifica muito com o ego, que é o nosso falso eu. E é por isso, gente, que se só vocês observarem nas redes sociais, vídeos que viralizam muito são vídeos, não só, né, mas também são vídeos de criancinha dando risada,
de bichinhos fofinhos fazendo coisas bonitinhas, de uma pessoa que ajudou outra de uma maneira inesperada. O que a gente gosta de ver isso? A gente se sente bem vendo isso. Claro, a gente até pode assistir coisas ruins, né? Porque, afinal de contas, o nosso cérebro também pode ter aquela curiosidade, mas a gente não se sente bem depois que a gente vê um vídeo que tem uma energia ruim. Mas quando a gente vê um vídeo bonitinho que tem uma criança brincando, dando risada, se divertindo, um gatinho fazendo coisas fofinhas, uma música que eleva a energia, uma pessoa ajudando outra de uma maneira inesperada, divertida, atípica, isso dá um bem-estar depois, né? A gente se sente pertencente, a gente tem um prazer, uma alegria genuína de ver aquilo. Por quê? Porque essa é a nossa verdadeira natureza, é a cooperação, é a gentileza, é criar conexões profundas, é ter empatia pelo outro, é ter uma amorosidade genuína, sem interesse de ganhar nada em troca. Essa é a nossa essência mais pura. A gente vai conseguir acessá-la em algum momento, quando a gente for espírito puro. E é por isso que os grandes avatares da humanidade passaram por aqui para nos relembrar da nossa verdadeira essência crística, que é belíssima. Por enquanto, a gente ainda está naquele estado da flor de lótus semi-aberta, né? A gente ainda está identificado com a lama, que é o ego, nosso falso eu. Mas tudo bem, estamos todos aprendendo, a gente está encarnado num planeta de provas e expiações justamente para isso, para aprender a treinar a nossa consciência, a expandir a percepção através da convicção na luz. Então, por isso que a gente precisa da lama, da sombra, para desenvolver a convicção na luz. É por isso que a gente está num planeta onde tem tanta heterogeneidade de consciências para desenvolver compaixão por quem sabe menos e para aprender com quem sabe mais, como muito bem nos lembrou o mentor amigo. Já falei sobre isso com vocês em outros áudios e vídeos. Então, por isso que a gente está nesse planeta, para treinar a compaixão e também para aprender coisas novas com quem sabe mais. E, ao mesmo tempo, para treinar a convicção na luz. E a gente treina a convicção na luz pelo contato com a sombra. Então, por isso que a lama é necessária, porque a gente aprende pelos opostos, né? Agora, o nosso treino é ficar sempre... ficar sempre atento, praticando o orar e vigiar, como nos ensinou Jesus, para estar sempre atento. Peraí, eu estou desmotivado, eu estou muito focado na sombra, né? Eu tô achando que o mundo não tem jeito, que tá tudo perdido. Epa, peraí. Vou fazer o meu caderninho de gratidão, vou procurar me unir a pessoas mais positivas, vou ouvir músicas que elevam a minha energia, vou focar nos pequenos aprendizados que eu tive ao longo do dia, vou fazer uma atividade física, vou fazer caridade. Eu vou encontrar luz, porque sempre tem luz, gente. Sempre tem luz. Se o mundo é dual, como é que não vai ter luz? Claro que tem luz, em tudo tem luz. Em tudo tem as mãos de Deus. Em tudo tem as mãos de Deus. Repita comigo. Em tudo tem as mãos de Deus. Em tudo tem as mãos de Deus. Em tudo tem as mãos de Deus. Por mais que as sombras muitas vezes queiram nos convencer do contrário, queiram nos deixar com medo, né, queiram promover reatividade, não, em tudo tem as mãos de Deus. Deus está dentro de nós. A gente precisa ter sabedoria para se conectar com a nossa essência crística, com a nossa essência divina. A gente não pode deixar a peteca cair, gente, não pode desanimar. Não. A gente está no auge da transição planetária. Agora é a hora de se conectar com o amor, com a alegria, com a compaixão, de desenvolver a nossa consciência, a espiritualidade, de meditar, de praticar caridade, de desenvolver a nossa luz. Agora é a hora, a gente não pode desanimar, gente. A gente está no auge da transição planetária. Então a gente precisa ter esse treino diário e constante. Eu sei que não é fácil, eu estou aqui no mundo como vocês, eu também vejo notícias difíceis todos os dias. Eu também tenho as minhas sombras, tenho os meus medos, eu entendo quando vocês falam que é difícil, eu entendo que seja, mas não é impossível. Não, a gente está aqui para isso mesmo, para desenvolver a convicção na luz apesar das sombras, para ser o lótus na lama. Não vamos desanimar, gente, de jeito nenhum. Não é hora para isso. Tem muita luz no mundo, em tudo tem as mãos de Deus.
E é por isso que eu quero inspirá-los a ativar o espírito brincalhão. Porque quando a gente acha uma coisa engraçada, isso transforma completamente a nossa percepção sobre a realidade. É impossível você ficar com medo se você direcionar a sua vida na direção da alegria. Começa a dar risada, por exemplo. Ah, mas não estou achando nada engraçado. Começa a forçar. Vai mexendo o diafragma e começa a rir. Você vai forçando a barra no começo, mas quando você se dá conta, você já está rindo. Porque você foi destravando o diafragma. Toda a repressão que estava ali, você foi soltando aos poucos. No começo é forçado, mas depois se torna real. É aquela frase, né, que diz finge até que se torne real. Na verdade, esse finja é assim, entre na energia, né? Dá uma forçadinha para entrar na energia até que se torna real. Se tá difícil você rir naturalmente assim, você pode procurar um vídeo no YouTube que te faça rir, que de preferência não seja de deboche, né? Que seja uma coisa leve, para estimular a sua alegria interior. Então, às vezes, a gente precisa de algo externo para facilitar essa conexão, ou, sei lá, escutar uma música engraçada. Enfim, você pode eleger algum gatilho que vai facilitar essa conexão. Mas à medida em que você se conectou, você já vai desenvolvendo aquele hábito de todo dia procurar alguma coisa engraçada para você dar risada. Procurar estimular a criança interior, a criança interna, para que ela venha para fora, para que você possa resgatar o seu encantamento pela vida, a sua alegria de viver, para deixar as coisas mais leves, para não levar nada tão a ferro e fogo, nada tão importante. A gente está aqui de passagem, então a gente não precisa achar que, meu Deus, e agora? Não, não tem agora, gente. O espírito é eterno, a gente está aqui para aprender, para evoluir. A gente resolve as nossas sombras quando a gente as integra, quando a gente as encara e não quando a gente fica lutando contra as sombras. Então vamos acender a nossa luz, que é a luz da consciência, sabe? Procurar passar mensagens de amor, de alegria, de leveza. Então, se você está com dificuldade de acessar essa percepção nesse momento, você pode procurar mantras, por exemplo. Eu particularmente gosto muito do Deva Premal. Vocês podem procurar o trabalho deles nas redes sociais. Eles têm mantras específicos que ajudam a diminuir o medo, a se conectar com a alegria. São mantras que não são criados por eles, né? Mas eles fazem uma interpretação belíssima, um trabalho incrível desse casal, né? E eles entoam esses mantras assim com tanta entrega que dificilmente a gente não se emociona ao ouvi-los. Procurem os vídeos deles aqui no YouTube, vocês vão ver os shows que eles fazem pelo mundo. É uma coisa impressionante, uma energia elevadíssima. Então comecem a ouvir mantras, a entoar mantras, a praticar a meditação todos os dias, a fazer o evangelho no lar. Se vocês não sabem como fazer, é só dar um Google que facilmente vocês encontram o passo a passo do evangelho no lar, e vocês podem adaptá-lo de acordo com as suas crenças. Não precisa fazer exatamente o que está ali. Se você não é espírita, por exemplo, você pode fazer do seu jeito. Mas fazer orações diárias dentro de casa vai criando formas de pensamento positivas que vão ajudando a blindar o seu lar das energias negativas. Então, ouvir músicas que levam, praticar gratidão, praticar caridade, fazer meditação, se conectar com a criança interior, buscar formas de você acessar essa alegria com facilidade, vai deixando a vida mais leve. Você vai percebendo que você não precisa manter essa pose de homem sério, mulher séria no seu dia a dia. Eventualmente no seu trabalho, tudo bem, pode ter essa necessidade. Mas no seu dia a dia, com as pessoas que você ama, você pode ser mais leve, você não precisa pegar tão pesado, você não precisa ser tão rígido, sabe? Tão exigente, tão crítico. Você pode levar a vida com mais leveza, entende? Quando você vai criando essa consciência, você vai percebendo que você vai atraindo pessoas afins, atraindo situações mais leves também e tendo mais resiliência para lidar com situações adversas. Porque você vai ter mais clareza para enxergar o lado luz da situação e compreender que nada é por acaso, que tudo é aprendizado e que existe luz em tudo, em absolutamente tudo o que nos acontece. Gente, esse foi meu recadinho amoroso de hoje. Eu desejo um domingo muito abençoado para todos vocês.
Quero relembrar a todos que amanhã, dia 10 de março, a partir das 8 da manhã, lá nos meus stories, na Rede Vizinha, eu vou abrir as vendas para mentoria online em grupo com o Ali Cravo, só para mulheres acima de 18 anos, né? Então, se você sente afinidade com o trabalho do Ali, essa mentoria começa dia 18 de maio, que é um domingo, e vai até dia 8 de junho. Então, serão 4 domingos seguidos, sempre às 17 horas, para 10 mulheres, então é um grupo bem pequeno, bem seleto. É uma mentoria online, então se você tem questões de relacionamento consigo mesma, com pais, com cônjuge, com chefe, com sogra, com colega de trabalho, enfim, qualquer problema de relacionamento que você queira ter uma nova percepção, seja relacionamento consigo mesma ou com outras pessoas, questões de autoestima, problema com sogra narcisista, ou às vezes você quer casar, não consegue, quer ter filho, não consegue, se sente frustrada, quer fazer uma transição de carreira e está em dúvida se esse é o melhor caminho, tem problema com o chefe, que é super difícil, você não consegue se relacionar com o chefe, ou seu cônjuge é uma pessoa difícil, reativa, você não consegue lidar com ele, ou você é uma pessoa muito focada nas sombras, você é uma pessoa que reclama muito e você não consegue sair disso, enfim. Qualquer questão que você tenha ligada a autoconhecimento, a desenvolvimento pessoal, o Ali é uma pessoa muito empática, muito intuitivo, ele é muito experiente, né? Ele estudou muitos anos com o Guy Arce, o psiquiatra. Então, ele é uma pessoa muito preparada e muito intuitiva, que vai saber te ajudar, vai ter percepção, empatia, para conseguir te dar sugestões amorosas, e é claro que é o seu coração que deve decidir se você vai acolher essas sugestões ou não. Então, ali vai poder te trazer essas orientações nesse grupo, se você, caso você sinta, né, afinidade com a energia dele. E, gente, o grupo ele é maravilhoso, porque uma participante, ao trazer a questão pessoal, ela acaba ajudando as outras participantes. Então, uma participante aprende com a questão da outra. Porque o grupo ele tem essa sintonia, né? Essa sincronicidade, é muito bonito. A egrégora do grupo é maravilhosa, a egrégora espiritual. Então, assim, é um trabalho belíssimo, muito profundo, de alinhamento. Então, para quem busca autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, para quem quer melhorar a relação consigo mesma e com os outros, eu recomendo, se você sentir afinidade, as vendas abrirão a partir de amanhã, dia 10 de março, 8 da manhã. Se você não tem Instagram, você pode falar comigo aqui pelo YouTube ou por e-mail, que eu posso te passar o link por e-mail a partir das 8 da manhã, né? Para você poder fazer a sua compra. É um grupo pequeno, só para 10 pessoas, então se você tem interesse em participar, fica atenta. Inclusive no meu Instagram tem um destaque sobre a mentoria, dando mais detalhes, caso seja do seu interesse. Então é isso, gente. Um grande beijo para todos vocês, um domingo muito abençoado, com muito amor, muita leveza e muita alegria. Até os próximos vídeos e até os próximos áudios. Tchau, tchau!